Olá, meu nome é João Pereira Teixeira, sou aluno de graduação do curso de Engenharia Ambiental. Atualmente eu estagio no Departamento de Gestão Ambiental e Mudanças Climáticas da Prefeitura de Rio Claro e realizo pesquisas no Instituto de Pesquisa em Bioenergia e Biomassa, o IPBEM. E hoje eu vou falar sobre o programa de extensão que eu participo e sou membro da organização e atuante, que é o Programa Araucária 2030, uma iniciativa que teve início em 2022, a gente vai mostrar mais para frente, que trabalha com infraestrutura verde, sustentabilidade e inovação. E a ideia da palestra é trazer o objetivo de como difundir sustentabilidade e inovação em instituições que já existem. A ideia nossa é copiar em nosso modelo de funcionamento, as nossas ferramentas. O projeto Araucária como uma ferramenta para as demais instituições, Então, vamos começar aqui. Vou mudar a minha câmera de lado aqui. Vamos lá, então. O nosso projeto, ele veio de uma brecha que estava era um terreno muito pronto para existir uma iniciativa como a nossa. A partir de 2018, o MEC ele institui uma resolução, a número 7 de 2018, que determina a extensão universitária, a atividade de extensão, como parte do tripé acadêmico, cria o tripé acadêmico, ou seja, na sua graduação, na universidade você vai ter a graduação, a pesquisa e a iniciação científica e os projetos de extensão. O projeto de extensão é o projeto que você devolve para a sociedade o conhecimento adquirido na universidade. Então, projetos sociais das demais áreas, pode ser de qualquer área, que realiza esse trabalho social, e aí ele é reconhecido pela diretoria da sua universidade e é contabilizado horas, assim como está escrito aqui no slide, que o MEC ele determina 10% da carga horária do curso ser preenchida com essas atividades de cunho social. Então, aqui no slide já é o que a gente acabei de mencionar. Então, assim consegue tornar as atividades de extensão parte obrigatória da carga horária. Isso tornou muito mais fácil de incentivar a participação de larga escala de projetos do tipo dentro do campus. Então, você ter horas, a gente vai mostrar mais pra frente no funcionamento do projeto, você ter horas obrigatórias é, assim, um dos motivos da inscrição no nosso projeto, da adesão ao projeto, porque você, além de realizar um trabalho social, já cumpre essas horas obrigatórias dentro da sua graduação. Nosso programa, Projeto Araucária 2030, foi vencedora da segunda edição do Desafio International Challenge Campus 2030. É um desafio anual que a ONU realiza para projetos que envolvem ODS, nas mais diversas áreas. Aqui a imagem da equipe na época da gestão, pesquisadores, professores dos institutos de Ecologia e Biologia. E a gente ganhou a edição de 2023 com nossas primeiras ações e o nosso plano de ação foi reconhecido como vencedor desse desafio, digno de inovação e sustentabilidade. Então, a ONU reconhece nosso projeto como um projeto parceiro da ODS e atuante nas ODS com um plano de ação até 2030 e toda uma infraestrutura. Nossa missão, como mencionei na introdução, é ofertar projetos que utilizem soluções baseadas na natureza, ou NBS na sigla internacional. Nosso diferencial é transformar esse conhecimento científico em soluções práticas para a infraestrutura verde de todo o Brasil, retomar os serviços ecossistêmicos para o espaço urbano, entender que você ter vegetação, você ter parques, você ter corredores verdes na cidade é um tipo de infraestrutura tão importante quanto a pavimentação, a drenagem urbana, a energia elétrica,
a captação de água, o tratamento do esgoto, o saneamento básico, as pessoas entenderem que a presença dos ecossistemas é também um item necessário para o conforto de vida e qualidade de vida nos ambientes urbanos, né? Então nesse nosso objetivo, e a gente quer estimular projetos semelhantes em os outros campi, instituições, cidades, países, organizações sociais, enfim, públicas, empresas. Aqui é uma imagem que ilustra nossas ações que já existiam antes também, as pessoas interessadas em iniciativas assim. Aqui é uma área nossa de ecótona, de cerrado, que a gente tem dentro do campus, o Cerradinho, é o apelido popular dessa área. Eu tenho muita pesquisa e muito interesse na preservação por parte dos discentes, dos alunos e da sociedade do bairro. E a gente vai lutando para esse espaço ser cada vez mais reconhecido. Nisso surge o interesse também de criar uma rede de ciclovias multifuncionais, promovendo não só a conexão de conforto térmico e arborização, corredores verdes nessas ciclovias e nessas ciclofaixas, do que já existem no campus, e a gente também expandiu algumas áreas, mas conectá-las tanto na questão de tráfego, então áreas que antes não eram conectadas, serem conectadas, mas também conectar os fragmentos florestais dessas áreas, os fragmentos arbóreos dessas áreas. Você ter uma rede de vida também nessas ciclovias, né? Então aqui uma imagem para ilustrar. E assim promover também várias ODS, né? Encorajar as pessoas a usarem a bicicleta, até inclusive em dias mais quentes, nos horários mais quentes. Aqui em Rio Claro é uma cidade muito plana, uma cidade tendo um pouco acidentado, então nas horas de maior incidência solar é desconfortável andar de bicicleta, andar a pé. Então o nosso objetivo inicial foi construir 3 quilômetros de ciclovias e o plantio de 1.000 árvores ao longo dessas ciclovias. E assim a gente atende a ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e a 13, Ação Climática. Outro objetivo, que é um dos nossos eixos principais do projeto, restauração florestal e o incentivo à agroecologia. Então, a gente escolheu essa área gigantesca de mata ciliar, que fica no fundo da área do campus, e faz divisa já com o Ribeirão Claro, que é uma das bacias aqui da cidade. Essa área estava muito afetada, muito danificada, degradada, e a ideia é reflorestar ela até 2030, ter uma cobertura ideal de árvores e espécies e vegetação, assim para retomar também a biodiversidade e o serviço ecossistêmico nessas áreas, e questões mais de infraestrutura mesmo, estratégica na adaptação climática. Então, por exemplo, maior retenção de água, maior recarga, no caso, retenção de água, proteção para sedimentos, reduzir a sedimentação da bacia, então a carga e poluentes, melhorar e por consequência melhorar a qualidade de água. É um córrego que futuramente pode ser utilizado para abastecimento humano, então, enfim. E por consequência, nas nossas metodologias e técnicas, expandir e garantir uma segurança alimentar para a comunidade, capacitar os alunos e membros do projeto, os voluntários, a ter um cultivo agroecológico, saber trabalhar com a agricultura, entender de onde vem a comida, onde ela pode ser, como ela pode ser melhor, como ela pode ser mais saudável, enfim. Então, já envolve várias ODSs. Só nesse projeto nosso de larga escala da restauração da mata ciliar, a gente vai querer plantar 4.000 mudas e recuperar 10 hectares dessa mata ciliar. Semanalmente ocorrem atividades desde 2024, a gente vai mostrar em 23 também, a gente vai mostrar ali na nossa ordem cronológica, porque o objetivo final nessa área, por exemplo, especificamente, né, é estocar 50 toneladas de carbono anualmente nessa área. Então, e melhorando enfim, como a gente mencionou antes, melhorando a qualidade da água, retendo mais água, expandindo a influência da zona úmida na área. Então, só nisso a gente já mexe com 3 ODSs, Ação Climática, Vida na Água e Vida na Terra, né? 13, 14 e 15. Muitos projetos do mundo inteiro
nesse combo dessas 3 ODSs para atuar, né? E o interessante depois, né, eu posso deixar nos anexos, a gente tem um ótimo documentário dessa área, Chuva de Floresta, é um curta feito pelos voluntários do projeto. Expansão de sistemas agroflorestais é outro muito importante do projeto. A gente expandiu várias áreas e várias de atuação para criar, desenvolver e melhorar sistemas produtivos de comida e, por consequência, garantir o reflorestamento urbano. Então, estimular a produção de alimentos orgânicos no campus, encorajar as pessoas a comer de forma mais saudável, como mencionei antes, fortalecer as parcerias com pequenos produtores e contribuir para a redução da desigualdade, né, a soberania alimentar. E pensar meio ambiente é pensar sistemas alimentícios, sistemas de abastecimento da população. Então, nisso também a gente mexe com a ODS 2, Fome Zero, a 3, Saúde e Bem-Estar, a 10, Redução das Desigualdades, e 12, Consumo e Produção Responsável, né? Até 2030 a gente espera implementar nossas ações e alcançar essas ODS, da rede de ciclovia, das restaurações florestais e dos usos de práticas agroecológicas na comunidade. Então aqui, tudo que a gente falou até agora compilado, a 2, a 3, a 10, a 12 e até a 15 assim, de ODSs. Então, nossa ordem cronológica, né? Como funcionou a criação, desenvolvimento, implantação e consolidação do projeto. O projeto foi lançado em 2022, em abril. A gente ainda estava no período de reacostumar a rotina acadêmica pós-pandemia, pós-fim do lockdown, que ainda tinham pequenos surtos, então a gente era obrigado a usar máscara. Algumas fotos nessa época vai ter gente de máscara. Então foi muito importante para a ressocialização também. Então, em 2022 e 2023 começou as ações na mata ciliar e nas ciclovias. Então a gente plantou mais de 300 mudas na área de restauração da mata ciliar e pelo campus da Unesp. Aqui é um ponto muito importante que eu, como também funcionário da prefeitura, estagiário, a gente tem que elogiar muito o nosso viveiro municipal. Aqui a fotinho dele aqui. Foi uma fonte muito importante de mudas no começo do projeto. Quando a gente não produzia a própria muda, eles são muito solícitos, eles têm espécies nativas, espécies que estão voltando a ter circulação, como a caferana, uma planta aqui do Cerrado que tinha muito na região, e outras espécies frutíferas, não frutíferas, ornamentais, exóticas e nativas. Então tem todo um trabalho de consultoria, eles ajudaram muito a gente também. Aqui é a foto dos nossos extensionistas, né, os membros do projeto, ó. Então, aqui trabalhando, aqui no caminho para a mata ciliar. É uma área que estava também muito ocupada por braquiárias, né, como pode ver aqui no canto. Enfim. Aqui é um vídeo para ilustrar. Então, aqui o nosso manejo. O manejo nosso sempre está... A gente tenta atualizar o nosso conteúdo dentro do que tem de mais recente no quesito a restauração florestal. Então, a gente trabalha muito com o manejo do solo, nossas referências bibliográficas sempre com base na Primavera, na parte de arborização urbana Ricardo Cardim. Todos esses pensadores brasileiros servem de muito com base sólida assim, para a gente atuar. Então a gente já revolve o solo com matéria orgânica, prepara compostos, usa folhagem seca, serrapilheira. Ali um balde de composto de um dos projetos que apoiam a gente, né, que é a Ciclovida, é uma startup de compostagem. E aqui, né, uma muda implantada. Aqui é o Tomás, é um dos nossos membros e pesquisadores, que está desenvolvendo seu trabalho acadêmico em cima das nossas áreas de atuação. Aqui o Gilzinho tocando, né? Aqui a gente consegue exemplificar melhor o que a gente estava falando de fazer o corredor verde nas ciclovias. Então, aqui a gente construiu o canteiro, e ele de começo era mais robusto, assim, com bastante troncos e tudo. E assim a gente ia construindo essa barreira, né? Esse cinturão verde
não no, né, essa cobertura verde, esse corredor verde, acho que cinturão verde já é mais amplo, né, em área, mas começar esse trabalho de reflorestamento do campus nessas áreas mais áridas, né? Como pode ver, essa área aqui era igual que aqui no fundo, assim, era um descampado, porque em algum momento vai ser algum prédio. Nesse momento ninguém sabe, mas então a gente olhou a necessidade a gente toma todo um cuidado para não usar essas áreas que vão, a gente não perder o trabalho que a gente vem fazendo, mas pelo menos garantir conforto aos alunos, porque não é porque esse prédio vai vir a ser alguma coisa em algum momento que os alunos têm que torrar no sol. Então vai tendo essas trocas, vai tendo essa conscientização social assim dos alunos e política, né? Aqui outro vídeo, esse não tem áudio, só para que uma parte boa do projeto é que nossas primeiras ações serem perto do campus, serem perto de onde as pessoas atuam, do bairro também, né? Tem muitas pessoas do projeto que são do bairro, não necessariamente tem vínculo com a universidade, conseguem acompanhar as mudas plantadas, até mesmo quando não estão no horário programado de ação. Então, as pessoas conseguem, a caminho lá da aula, a caminho de uma caminhada, conseguem olhar, a muda que plantaram semana passada, tá legal, precisa irrigar, não precisa. Então é uma gestão muito inteligente, assim, que ela não requer cutucarem a pessoa para fazer. A pessoa mesmo, ela se torna uma liderança ambiental de olhar e conseguir, liderança local, assim, de conseguir coordenar as áreas que ela já mexeu ou sabe que estão mexendo, assim. Aqui é muito legal também, uma iniciativa nossa que é o Abraço do Américo. O Abraço do Américo era um pomar feito por um aluno que estudava aqui nos anos 2010. Ele plantou várias árvores nativas, principalmente frutíferas nativas, ao longo do prédio da ecologia, aqui, como vocês podem ver. E a gente queria continuar o trabalho dele, continuar essa como uma homenagem, como um patrimônio do campus. Então, a gente vem desenvolvendo o plantio de frutíferas nativas e vai construir quase que uma enciclopédia física, assim, uma DEX de árvores frutíferas nativas aqui no campus. Então a pessoa vai poder, a nossa ideia a longo prazo é você poder passear por esse pomar e ver o que cada árvore, experimentar os frutos, a gente colher os frutos de cada árvore, né? Então aqui também, para exemplificar os métodos que a gente faz aqui, o consórcio, que é de misturar várias espécies num canteiro só, para uma dar sustentação para outra. E aqui foi o plantio de mudas num prédio em frente ao laboratório de biomecânica, né, da Unesp, laboratório que é usado pela biologia, pela educação física. Esse laboratório era uma área muito árida, como eu comentei antes. Ali no fundo, por exemplo, é aquela imagem do nosso corredor verde. E aqui é uma área que recebe muita insolação, uma área que tem um estacionamento ainda, então o desconforto térmico é muito alto, até no inverno, até em dias frios você tem uma insolação forte, você pode meio dar uma tontura e tal. Então é uma área que tinha tudo para ser um canteiro e vai se tornar um canteiro, está se tornando um canteiro para a gente, vai virar vai ter uma sombra, vai ter uma vegetação lá. Então aqui a Rebeca, uma das coordenadoras e supervisoras do projeto, fazendo manejo. Ao lado do pomar a gente também começou uma iniciativa muito legal, desenvolvida pela Rebeca e por outros pesquisadores do projeto, que é a horta de punks. É uma horta de plantas alimentícias não convencionais, na mesma ideia do pomar. A pessoa vai poder consultar com as placas, identificando e ver, conhecer e inspirar a pessoa a cultivar plantas punks, né? Então, ela já foi utilizada em diversos projetos, diversos congressos, eventos dentro do campus. As pessoas vão lá visitar e conhecer, e a gente faz esse trabalho de mediação, de apresentar, aqui essa come assim, essa faz chá, essa come a folha, essa come o fruto, onde que cultiva, ensina a cultivar, deixa as pessoas coletarem sementes. Então é uma fonte de cultivo, assim. A pessoa, ela vem não só para estudar de forma empírica e já aprender e levar para casa dela, para a comunidade dela. Então, muito legal também. A 2024 também a gente conseguiu finalmente produzir as próprias mudas. Então, uma área do nosso jardim experimental do campus, são estufas reservadas a pesquisas de botânica,
uma das estufas foi cedida para o projeto, para a gente transformar em um viveiro. Então aqui os alunos extensionistas consultando a bibliografia e cultivando as espécies nativas e exóticas. Principalmente a gente usa nativa no campus, né, mas vários tipos de espécies para a gente usar, né, nos plantios no município. Então foi muito massa também, rola toda semana a manutenção dessa área e a manutenção das mudas, então de autossuficiente de mudas. 2024 também, nos cultivos a gente percebeu a necessidade de conectar essa área aqui, que também estava muito descampada, sem vegetação alguma, solo compactado. A gente conseguiu conectar, a gente tem a intenção de conectar as áreas de pomar do projeto de cultivo com o sistema produtivo. Essa área aqui, essa mata, é uma agrofloresta. Ela era assim nesse canto, assim, até 2010, 2011 ela era assim, com um outro projeto muito antigo mais antigo da Unesp, que é o Girassol, que é um grupo coletivo de incentivo à agroecologia. Eles transformaram aqui num grande sistema agroflorestal e produzem comida há muito tempo já para os alunos da permanência, para pessoas de vulnerabilidade financeira e para as pessoas do bairro. Então, a ideia, aqui já tem algumas pesquisas que mostram que a biodiversidade aumentou muito nessa área, e aqui, se você for vindo, já acessa o Cerradinho. Então a ideia da equipe, né, acadêmica e das pessoas, dos pesquisadores, era fazer uma conexão dos fragmentos para garantir a locomoção dessas espécies de fauna e flora e microbiologia e tudo assim, e microbiota nesses fragmentos. Então a ideia também é, até 2030 a gente conectar várias áreas como essa. Um projeto muito importante para a Araucária foi em 2024 também, que teve seu início, que é o sistema agroflorestal no Colégio Estadual Heloísa Marasca. A gente conseguiu, os professores entraram em parceria com a gente, pediram para ajudar eles, porque eles tinham interesse em transformar uma área de terreno baldio, que é essa área aqui, que é da escola, ao lado da escola, já foi estacionamento, estava muito abandonada, era só braquiária, solo bem compactado, transformar numa floresta e num sistema agroflorestal, numa horta, para uma eletiva do ensino fundamental. Então a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente recupera a segurança ambiental da escola e a infraestrutura verde da escola, a gente capacita os alunos do sexto ao nono para serem agricultores, para conseguirem produzir, para serem agricultores populares, no caso, né? A gente tem a formação manual, eles aprenderem, a gente confia, uma das nossas filosofias é confiar no trabalho das crianças, dar uma machadinha para a criança, dar um facão, dar uma enxada e falar, cara, eu confio em você, eu quero que você cultive essa abóbora, eu quero que você plante essa muda, eu quero que você plante essa cana selvagem, esse milho crioulo, enfim, dando exemplo de espécies que a gente plantou aí. A imagem aqui, esses dois alunos são nossos extensionistas, também membros da equipe, com a equipe da merenda da escola, do lanche. Então, tudo que é produzido até agora já está sendo utilizado no almoço e nos lanches dos alunos da escola. Então, é um projeto que ganhou muita visibilidade aqui na cidade. A prefeitura quer usar essa escola como modelo para aplicar sistemas produtivos em outras escolas. Já participou de entrevista em podcast, já teve palestras, já teve oficinas mostrando para a comunidade como copiar o nosso modelo, como se deu esse processo. Foi muito importante a participação da diretoria da escola, dos professores, da comunidade escolar. Então é isso. E a coisa mais bonita, reconectar alguns alunos que já vivem em área rural e têm familiares agricultores ao campo. Um problema muito sério que a gente tem no Brasil, que é a desconexão e o desinteresse por conta do sistema, por conta da correria e do terceiro setor, as pessoas largarem o campo em busca de condições melhores. Então, retomar isso, falar, olha, sua família agricultora, a ideia é ela cada vez ter mais direitos e você continuar esse trabalho, ou você reconhecer esse trabalho, entender que o que seus pais fazem na sua propriedade, na sua casa, na sua fazenda. Então, muitos alunos são da área rural e ficam muito felizes quando aprendem uma coisa, já vêm contar para os pais, enfim.
Em 2024, outra coisa importante que a gente começou a perceber é que dá para encaixar outras atividades de interesse dentro do programa como um todo. Não só a infraestrutura verde e a ação ambiental em si, de reflorestamento e plantio, mas atividades sociais e de educação e práticas esportivas no meio. Então, foi criado então em 2024 o Grupo AGO, Vadiando Entre Amigos de Capoeira da Angola, que tem membros do projeto, os voluntários participam, mas é aberto à comunidade, é uma extensão também, conta horas, os alunos praticarem capoeira também conta horas obrigatórias da extensão, porque ele está se relacionando com a sociedade que participa do projeto. Os instrumentos, como o berimbau, por exemplo, são feitos até das cabaças que a gente produz nas áreas, na hora de fazer o manejo. Então, você vê que até que tem uma troca entre os outros setores de ação do projeto, né? Então, aqui a imagem das crianças treinando, as rodas aqui, os membros que são também da equipe de manejo, o professor Milton, que é o fundador do Araucária, também muito ativo nessa iniciativa. Outra iniciativa que veio junto com o Grupo AGO foi o Centro de Jovens Cientistas, que é um projeto de programação e desenvolvimento de jogos com temáticas ambientais e de conservação da biodiversidade, com alunos da ETEC. Então, eles passaram a aplicar o que eles aprendiam no curso técnico de TI, e de programação, de desenvolvimento de sistemas, para desenvolver jogos com temática ambiental em vários tipos de engine e ferramentas. Então, é muito massa esse projeto. Se vocês quiserem acompanhar, tem um QR Code aqui na tela, pausem a palestra, ou se estiver vendo online, depois procure. Tem no nosso Instagram também. Eles têm Instagram separado também, nossa comunicação faz Instagram só para esse projeto, que é muito legal. A região toda vem conhecendo, assim, é muito legal. A partir disso também a gente começou a preparar uma área, um projeto conversa com o outro, né? Como eu mencionei antes. Essa área aqui, no começo desse ano, a gente fez um campo de girassóis para preparar esse solo. Então a gente pegou essa área, se não me engano, ela dá uns 100, 150 metros quadrados, 200 metros quadrados, e a gente fez um grande campo de girassóis. Então foi uma intervenção estética, foi funcional porque a gente regulou o nitrogênio e fósforo do solo, esse plantio dos girassóis, estimulou a atividade da microbiota e microbiológica, e ao mesmo tempo a gente fez engajamento nas redes sociais, como uma área instagramável, as pessoas puderam tirar foto, nossa, tá vendo? Pessoas começaram a atuar no projeto por terem conhecido esse campo de girassol. E sem falar da atração de polinizadores para toda essa área, que tem já vários fragmentos ambientais. Então, a imagem mesmo aqui mostra que uma mamangava, né, uma abelha nativa, extraindo o pólen da flor de girassol. Então, foi uma participação muito legal, claro, temporária, porque a produção de girassol ela tem um prazo, o girassol apodrece e tudo. Só que a gente já usou tudo para preparar esse solo para outra área de atuação, que a gente vai mostrar daqui nos próximos slides. Outra iniciativa com um projeto, uma organização que tem um modelo muito bom para aplicar o nosso funcionamento de projeto, conseguiria usar o nosso modelo de funcionamento, que é o movimento escoteiro no Brasil, a UEB, a União dos Escoteiros do Brasil. Aqui tem um grupo na cidade que é o Marechal Rondon, que está completando 70 anos de existência, de fundação, e eles queriam plantar 70 mudas em algum lugar na cidade, ou na nossa área de mata ciliar, em que eles já atuaram, eles são parceiros nossos, ou eles colocam os escotistas para serem voluntários em manejos. Eu fui escoteiro por 12 anos, em São Paulo, em Piracicaba, então eu consegui minha experiência pessoal, eu consegui reconectar com o movimento escoteiro dentro de uma atividade num projeto acadêmico, então foi muito bonito. Tem a foto eu aqui com outros extensionistas do projeto Araucária, e com os jovens escotistas, que os lobinhos, as crianças, e ali os escoteiros, sêniores, adolescentes. Então a gente ensinou eles a prepararem mudas de árvore nativa, quebrar dormência de sementes. É difícil, não foi tão aplicável assim, porque requer muito acompanhamento, e é uma atividade que é uma vez por semana, então requer muita participação constante dos jovens e dos pais. Mas é um laboratório, é isso. Vai dando certo, não vai dando uma coisa ou outra. E a gente fez atividades de jogos com as crianças menores, de saber identificar e fazer aquele testinha, né, quem sou eu, de árvores, de frutas do Brasil.
E para os escoteiros e sêniors, né, a parte adolescente e adulta do escoteiro, aprender a projetar e esboçar sistemas agroecológicos e projetos de reflorestamento e ensinar a quebrar a dormência de sementes. Então aqui, né, eles abrindo uma casca de, se não me engano, de jatobá, e aqui a gente explicando como que ia se dar a atividade, né, com uma folha, explicando, pensando o que precisa para começar. Tem que ter um pouquinho de sombra, tem que ter um solo não tão compactado, como que prepara o solo, enfim. Aqui também uma atividade relâmpago que a gente começou a fazer de canteiros agroecológicos. Essa foi no Colégio Técnico Industrial de Piracicaba, o COTIP. Duas das nossas supervisoras do projeto fizeram um manejo lá, porque era uma área, é isso, a realidade de muitas escolas e centros de ensino do país. Você tem a infraestrutura de construção civil, a construção em si, mas você tem uma área árida, né? Quem que vai sentar nesse banco 2 da tarde? Quem que vai sentar nesse banco às 3 da tarde num dia de sol? Então, trouxe assim, essa indagação lá e começamos a cultivar algumas árvores aqui por essa área aqui, começando por aqui, e é isso, atualizadíssimo, né? Então, um canteiro que tenta recriar as condições de uma floresta brasileira, que tem, no caso, uma mata atlântica, né, na região que está, então, uma espécie perto da outra, uma dando suporte para a outra, o solo voltando à vida, um solo compactado, judiado. Aqui foi muito legal também, dentro das parcerias públicas, como a da Escola Estadual, foi a nossa parceria com o SUS, uma iniciativa também do Tomás Josholevich, que ele pensou de começar, algumas unidades de saúde tinham áreas de canteiro, com algumas árvores esparsas, assim, meio mal cuidadas. Ele pensou em trazer o cultivo de plantas medicinais para as unidades de saúde, como um tratamento terapêutico, né? Não um tratamento principal, claro, mas como um tratamento auxiliar e inclusão social e do bairro, principalmente da terceira idade, no cultivo de plantas medicinais. Então foi muito legal esse projeto estar acontecendo até agora, semanalmente. Muita troca de experiência das gerações mais velhas com as mais novas. Esse canteiro em espiral, por exemplo, foi uma técnica muito legal, conhecida lá. E aqui outra extensionista nossa, preparando aqui o plantio. E é isso, então essa produção vai atender ao SUS. Então as pessoas do bairro podem entrar lá direto. Não, vim aqui só colher hortelã para fazer um chá. Vim aqui só para pegar uma raiz de uma planta tal, só para fazer tal coisa, extrair óleo de tal planta. Então essa troca foi muito bonita assim de ver, tá acontecendo até agora. E até agora a gente só conseguiu implementar em uma unidade, né, a unidade de saúde da família do São Miguel, que é aqui num dos bairros da cidade. Outro canteiro relâmpago, igual aquele do Cotipe, foi esse que a gente montou numa feira de ciências que acontece no principal parque da cidade, que é o Lago Azul, que chama Ciência no Lago, organizado pela prefeitura, pela Sala Verde aqui do município. E aí todos os projetos científicos da universidade e da cidade apresentam stands, mostram o que vem sendo desenvolvido, intervenções, oficinas. E a gente quis fazer uma oficina, quase que uma prática, um mutirão, para implementar um canteiro agroecológico no parque. O parque ele é bem arborizado, só que tem algumas áreas que são meio áridas ainda, não teve um plantio tão recente. E a gente queria mostrar que, assim, primeiro, parques no Brasil não precisa tirar a folha. Se não é uma passagem, você não tem risco nenhum de ter a folha lá. Então você tem que deixar o solo vivo, estimular a atividade de formigas para cortar essa folha, para não cortar as mudas, enfim. Então a gente montou esse canteiro para conscientizar e para ensinar a população rio-clarense a desenvolver um canteiro. É muito legal, ele tem uns 10 metros de raio assim, de circunferência. Aqui a equipe que implantou no dia, que deu a oficina. Eu estou aqui, o pessoal da equipe, o professor João Pena, que a gente vai mostrar também, que está nessa ponte entre as pesquisas e o projeto, pesquisa científica dentro do projeto, enfim. Então foi muito massa aqui essa atividade. Aqui um projeto mais recente nosso,
que é uma implantação de um SAF, né, um sistema agroflorestal de larga escala, dentro do campus, onde era o campo de girassol, onde a gente preparou o solo. Essa área aqui vão ser 3 módulos grandes, assim, de cultivo de várias hortaliças, legumes e algumas mudas, né? Então, vai ter mandioca, rabanete, morangos, batata, que mais? Banana, enfim, vai ser um grande sistema produtivo de alimentos e a gente vai doar a permanência estudantil e as comunidades carentes aqui, a população vulnerável da região, e virar também mais um ponto de acesso à alimentação, de alimentação saudável, enfim, vai envolver várias, acontece semanalmente. Então, recapitulando tudo, assim, a gente tem 8 áreas de atuação já no município, com, se eu não me engano, 60 extensionistas. Desses, cada grupos vão trabalhando num lugar de atuação. Então, aqui vários locais que a gente atuou, os pontos na cidade. Então, para visualizar fisicamente os espaços que estão sendo ocupados pelo nosso projeto, que estão recebendo esse impacto positivo na cidade. Então, enfim, é isso. Temos já 8 pontos no município de atuação e tem só a crescer essa parceria, principalmente com a parceria com a Prefeitura Municipal. Mas afinal, o principal da nossa palestra, como que organiza o funcionamento de um projeto como o nosso? A gente se baseia em utilizar uma estrutura que já existe, no caso, a necessidade de ter horas obrigatórias dentro da universidade com um projeto social. Mas poderia ser o escoteiro, como a gente falou, o Rotary, ou a empresa de consultoria, a empresa de resíduos, a empresa que gera resíduos, ou um centro comunitário de um bairro, um mutirão, enfim, pegar uma estrutura que já existe e replicar o sistema de trabalho, de atuação e de voluntariado. E assim, no organograma que eu montei bem simples, que é esse que eu vou apresentar para vocês agora. Como funciona? Você vai ter a gestão, que são os supervisores, os professores, agentes locais, os responsáveis por cuidar do projeto. Você vai ter os extensionistas, no caso, mas os voluntários. E as formas de incentivo desse trabalho voluntário, porque precisa de um incentivo, você está doando tempo e trabalho, precisa ter um retorno, seja ele em horas, ou financeiro, ou em crédito, talvez em folgas, benefícios na empresa, ou isenção fiscal, no caso de uma parceria com a prefeitura. Então, nisso também vai entrar as fontes de financiamento, editais governamentais, doações, recebe muita doação de empresa, de ferramentas, equipamentos, de EPI e material agrícola, insumos agrícolas, né? Aqui o Instituto de Pesquisa para desenvolver inovação em todas as ações, como desenvolver novas maneiras de se fazer a ciência no que a gente já faz, no caso da universidade. E aqui um incentivo, então, o voluntariado de horas contadas, né? Ou certificação, com certificação no caso, né? Relatórios de trabalho. Os projetos de pesquisa científica que podem surgir, já tem um da mata ciliar, vai ter um também de influência de biodiversidade no sistema agroflorestal, que a gente vai plantar de larga escala. Então, como que era o solo, como que era o serviço ecossistêmico antes e agora com essas produção de alimentos. E os bolsistas, então a gente conseguiu pelo CISPROEC, o sistema lá de extensão, consegue oferecer bolsas para alguns alunos que têm a atuação mais consistente. A gente recompensa e estimula o trabalho deles com esse incentivo econômico. Então esses bolsistas também precisam estar nessas áreas atuando semanalmente, assim, para fazer valer a bolsa, mais um incentivo, né? Aqui, a nossa equipe de comunicação que fez essa apresentação, eu acho que eu não sei o que eu fiz de errado aqui no sistema, que algumas coisas estão com marca d'água, mas não impacta no conteúdo. A nossa equipe praticamente formada pelo grupo feminino, por mulheres muito qualificadas, de diversos cursos, diversos institutos, professoras, comunicadoras científicas, que fazem a página no Instagram ser praticamente quase como uma revista digital, assim, científica,
para todas as idades e divulgando tudo que a gente anda fazendo, tanto na capoeira, quanto na programação, quanto na restauração florestal. Explica assuntos e temas recentes da área ambiental e assuntos de ecologia. Por exemplo, aqui mesmo no print tem manejo na biodinâmica dentro do projeto. E, enfim, Geoparque, já entra até Geologia também, que é outro curso presente aqui no campus. Aqui imagens dessa premiação da equipe recebendo o selo de educação da Unesp, da ODS. Então a gente é certificado, a gente é um projeto oficial reconhecido pela ONU também. Aqui a imagem do professor Milton, fundador do projeto Araucária. E aqui, para finalizar o nosso último slide aqui, o aporte ao programa, como que está se transformando a inovação científica dentro do projeto. Aqui a gente já tem um projeto de iniciativa científica aqui, pela FAPESP, do projeto Jovem Pesquisador, do nosso professor supervisor João Carlos Pena, que é o monitoramento dos impactos de soluções baseadas na natureza sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos no campus da Unesp de Rio Claro. Então ele está calculando, estimando e modelando o que atualmente a gente conseguiu impactar positivamente no serviço ecossistêmico e na biodiversidade, na biodinâmica, né? E o que a gente pode vir a impactar com a expansão até 2030 das áreas de atuação. Então, já tem vários alunos orientandos dele trabalhando nesses assuntos. E é isso, gente. Esse é o Araucária 2030, esse é o nosso modelo de trabalho. Não sei como funciona a disponibilidade da apresentação. Meu nome é João, mais uma vez, meu nome é João Pereira Teixeira. Eu agradeço a equipe da terceira Conaecos pela participação. Aqui é o meu Instagram, meu e-mail institucional, o Instagram do projeto, ali o QR Code do Instagram do projeto. Vão lá conhecer, conferir o nosso trabalho, entrar em contato, se quiser uma consultoria, uma ajuda para implementar sistemas como o nosso. Aqui os nossos parceiros, a ONU, a Unesp, com os ODS, o Instituto de Biociências, o PROEC, o Programa de Extensão, o Laboratório de Ecologia de Comunidades, o Projeto Jovens Cientistas e a equipe do Projeto AGO de Capoeira Angola, né, Grupo Vadiando Entre Amigos. E eu fico por aqui, então, muito obrigado mais uma vez, e é isso.